Irmão, a coisa que me deixa mais puto é de ver o Flamengo sendo campeão. Porque eu odeio o Flamengo. De hoje, mais um ano. Isso aqui é muito ruim pro Galo. Pior do que perder a final da Copa do Brasil, perder o título, é perder em casa. E pior do que perder em casa, é perder no seu novo estádio. Na primeira final, na primeira decisão, já um título. E um título do Flamengo, que ainda é aquele clube que o atleticano mais odeia. Às vezes até mais do que o próprio maior rival, o Cruzeiro. Porque, vou ser sincero, o vascaíno é duro, é chato, é complicado ver os caras ganhar. A gente não pode mentir, a gente não pode se enganar. Se a gente ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando eles lá ganham, a gente aqui sofre. E hoje pro vascaíno é um sofrimento. Que trágico! Agora. Isso aqui é muito ruim pro Galo. Pior do que perder a final da Copa do Brasil, perder o título, é perder em casa. E pior do que perder em casa, é perder no seu novo estádio. A Arena MRV tá nascendo, tá sendo construída e na primeira final, na primeira decisão, já um título. E um título do Flamengo, que ainda é aquele clube que o atleticano mais odeia. Às vezes até mais do que o próprio maior rival, o Cruzeiro. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ver a primeira final da sua casa ser vencida por um dos seus maiores rivais, alguns atleticanos até consideram o Flamengo o maior rival, é algo muito, mas muito difícil, muito delicado. E isso tudo que aconteceu na Arena MRV é muito negativo para o estádio, é muito negativo para o clube e para essa conexão estádio-torcida, a casa do Galo. Já começa com alguns pontos muito negativos. É verdade. Irmão, a coisa que me deixa mais puto é de ver o Flamengo sendo campeão. Porque eu odeio o Flamengo. A coisa que me deixa mais puto. De hoje, mais um ano. Mas sabe o que vai acontecer, Luizão? O Vasco vai chegar numa Copa Sul-Americana, né? A torcida, porra, se você chegar na 9ª colocação e na 16ª, é a mesma coisa porque tu vai para a Copa Sul-Americana. Só você ficar fora ali da zona do rebaixamento. Você vai estar na Copa Sul-Americana. A torcida vai achar maravilhoso. Por quê? Porque não caiu. Agora eu fiz um vídeo na pá da tarde, tudo. Porque os rivais estão aí em pilha. E o que os rivais querem? Meu irmão, você chacota pra gente. Você chacota pra gente. O Vasco é pioneiro, porra. O Vasco é locomotiva, porra. O quê? Fica 8 anos sem nem conquistar um canequinho de Taça Guanabara. Será que essas pessoas não ficam putas com isso? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Porque se todos os clubes do Rio tivessem fudido, mas não estão, irmão. Essa historinha triste é só aqui no Vasco. Porque, vou ser sincero, o vascaíno é duro, é chato, é complicado ver os caras ganhar. A gente não pode mentir, a gente não pode se enganar. Se a gente ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando eles lá ganham, a gente aqui sofre. Fica triste não. Fica triste não. E hoje pro vascaíno é um sofrimento. Mas eu acho que todo título, quando é um adversário ganhando, ele é um título em si, sob o olhar do vascaíno, que pelo menos me faz muito pensar e ver aonde o Vasco ele foi parar. Essa é a grande realidade, aonde o Vasco da Gama ele foi parar. Saiu? Foi pra casa do caralho. Quente! É isso, velho. E por que eu digo isso? Porque o Flamengo conquistando o título da Copa do Brasil
ele chegou ao seu 5º título da Copa do Brasil. O Flamengo hoje ele é pentacampeão da Copa do Brasil. E aí me desculpe, vascaíno, porque eu tenho que vir aqui falar sobre isso. O sucesso do Flamengo, ele representa e ele evidencia mais do que nunca o fracasso do Vasco da Gama. É verdade. Porque eu lembro da minha época de colégio, há alguns anos atrás, quando eu chegava para discutir, para trocar uma ideia, para falar sobre grandeza, comparar títulos, a troca era de igual para igual, cara. A troca era de igual para igual. Principalmente após o título da Copa do Brasil de 2011. A gente viu o Vasco com uma Copa do Brasil de 2011 e o Flamengo com uma Copa do Brasil de 2006. A gente viu o Vasco com uma Libertadores e o Flamengo com uma Libertadores. A gente viu o Vasco com 4 campeonatos brasileiros e, salvo engano, a gente viu o Flamengo com 4 ou no máximo 5. A única disparidade de títulos entre Vasco e Flamengo eram os campeonatos cariocas. De resto, se colocasse na mesa, a balança, meu amigo, ela ia pender muito pouco para um lado. Esse cara deve ser doido. Eu vou me divertir um pouco. E aí a gente colocando na mesa a questão histórica do Vasco, a questão de ídolos do Vasco, a questão da grandeza do Vasco, o Vasco ele sim se tornava e é um clube muito maior do que o Flamengo, mas quando se comparava em questão de títulos, a ideia era a mesma. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. O Flamengo conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil. E aí vai aquele filme na tua cabeça, tu olha, pensa e diz: o Vasco parou no tempo. Não me diga. Porque se em 2011 a gente tinha o Vasco com um título da Copa do Brasil e o Flamengo com outro título da Copa do Brasil, meu amigo, são 13 anos de diferença. A gente vê o Vasco ainda com o mesmo, né, um título, e o Flamengo com 5. 5. Com fraturas. Se em 2011 a minha discussão era o Vasco tendo uma Libertadores e o Flamengo tendo uma, hoje o Vasco permanece com essa mesma e o Flamengo tem 3. Se a discussão em 2011 era o Vasco tem 4 brasileiros e o Flamengo eu não sei se tem 4, se tem 5, mas eu sei que hoje tem muito mais, que conquistou 19, conquistou 20. Era disso que eu estava falando. Se a gente colocar a Copa do Campeonato Carioca, a situação fica ainda mais constrangedora. Então, títulos deles, do lado deles, evidenciam como o Vasco parou no tempo. E aí esse é um recado para a diretoria, esse é um recado para a rapaziada que está dentro do Vasco, esse é um recado para quem hoje comanda o futebol do Vasco. Nós que estamos aqui desse lado, nós sofremos muito. Eu vou me divertir um pouco. Executamos cara. É meu, mano. É meu. O Flamengo é seleção. Escuta o que eu digo. O Flamengo é seleção. Escuta o que eu digo. Papo, 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 papo,